Fala galera, vamos iniciar aqui mais um tópico, mais um encontro. Esse encontro de hoje versará ainda sobre resquícios do passado, porque o tópico passado nós já finalizamos, não tem mais nada a falar. Mas como história é uma sucessão de acontecimentos em cadeias, nós iremos sim dar continuidade ao assunto, abordando ainda assuntos passados. Isso você vai ver. Mas antes de iniciar, quero saber como é que está. Estão gostando do curso? Tá tudo tranquilo? Tá tudo conforme o planejado? Vocês estão conseguindo captar as informações? Estão fazendo as anotações aí do outro lado? Estão fichando, fixando, anotando no post-it? Pois é, gente, foi a disciplina que mais reprovou no último concurso. Então não vamos deixar a peteca cair por aquele assunto. Ah, eu não gosto desse assunto, estou esperando chegar aquele assunto para dar o gás. Não, gente, vai dar o gás em tudo, tá certo? Tudo fazer direitinho, tudo sendo feito direitinho, você só tem a lucrar e a ganhar, tá bom? Vem cá comigo, ó. Gente, nós paramos aqui nesse quadrinho e hoje vamos falar sobre as características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco antes dos primeiros contatos euro-americanos. Bem, a cereja do bolo, gente, desse encontro aqui de hoje é essa palavrazinha que eu estou fichando, ó, socioculturais, ó, as características socioculturais. Características socioculturais é a cereja do bolo, certo? Então, isso aqui é o que nós temos de importante nesse tema. Mas, além de conhecer a importância, eu tenho que saber a quem é atribuída essa importância dessa característica, que é justamente aqui as populações. Não é qualquer população não, tá, Adriano? São as populações indígenas. E estas tais populações indígenas que habitavam o nosso território, eu falei na aula passada. E maciço aqui com vocês, ó. Tabajaras, olha aqui para a tela, viu? Ó, Tabajaras e Caetés, tá vendo? Falei para vocês que os Tabajaras e os Caetés são os índios que já se encontravam aqui desde o nosso primeiro assunto da nossa aula, que é justamente o período pré-colonial. Não foi isso que eu falei para vocês? Pois, beleza. Então, características socioculturais desse povo aí, ok? Continuando aqui, ó. Outro ponto importante, pessoal, antes mesmo de falar para vocês, é vocês entenderem o que significa o período pré-colonial. Período colonial é aquele período que eu estou fichando aqui agora, ó, de 1500, da chegada da esquadra de Cabral até 1530. Esse interregno de 30 anos é chamado de período colonial. E o pré-colonial é tudo antes da chegada da esquadra de Cabral por aqui, pelos nossos territórios, tá bom? Então, a base da economia pernambucana na era pré, ou seja, antes de Cabral, baseou-se na extração e comércio do pau-brasil. Opa, quer dizer, professor, que o senhor já está explicando aí, me falando e me dizendo qual foi o nosso produto econômico exatamente. Não foi a cana-de-açúcar, não foi o algodão, não foi aqui as drogas do sertão. Eu estou te alertando. Pau-brasil. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Notou aí no seu post-it? Tá sério? Compreendeu? Vamos lá, né? Então, dentro desse contexto histórico, pessoal, eu já estou te falando aqui um produto econômico nosso para poder chegar nas características socioculturais das nossas populações. Chego já lá. Só deixe o professor trabalhar direitinho aqui, ó. Aqui no estado de Pernambuco, todo esse período foi marcado de intensas explorações da madeira, ou seja, do pau-brasil. A região a qual nós estamos falando não é o Pernambuco completo, gente. Quando eu falo que aqui no estado de Pernambuco, eu estou falando dessa porção litorânea. Professor, por que a porção litorânea? Porque aqui se encontrava as nossas florestas virgens, as nossas florestas que tinham o que eles estavam buscando, o que? A madeira do pau-brasil. Não vou entrar em detalhes, explicar por que é pau-brasil, não, tá, pessoal? Isso aí vocês já devam ter visto, porque o significado desse nome não nos interessa aqui. Tá bom? Apresento algumas características importantes. Muito cuidado com elas. São boas de serem cobradas na sua provinha do domingo. Primeira aqui, ó. Olha só, a primeira aqui na seta. A extração do pau-brasil foi declarada estanco. Professor, o que é que significa estanco? Ou seja, gente, passou a ser um monopólio real. O que é que significa monopólio? Mono, um polo, ou seja, concentrado somente na figura de uma pessoa aqui.
Ou seja, o monopólio real não é monopólio do real dinheiro não, tá, pessoal? Monopólio é uma atividade exclusiva, nesse caso, real, ou seja, da coroa portuguesa. Então, quem tinha o direito sobre o pau-brasil aqui em terras pernambucanas era a coroa, ou seja, a coroa portuguesa. Por isso que eu chamo aqui monopólio real. Estanco, tudo beleza? Tranquilo? Avançando, cabendo ao rei conceder a permissão a alguém para explorar comercialmente a madeira. Mas, se o rei outorgava esse direito, cabia ao arrendatário, olha aqui a quem cabia, executar um negócio, ou seja, as empreitadas, com seus próprios meios, arcando com todos os riscos do empreendimento. Aqui é aquele dito dizer que eu vou olhar para você, convidar você aqui para a gente conversar olho a olho. Olha só, eu, professor Adriano, quis ser um arrendatário. Qualquer um de vocês poderiam também ser arrendatário, tudo bem? Só bastava ter posses, só bastava ter condição e coragem para esse empreendimento, um empreendimento duvidoso, no qual esse empreendimento não tinha nenhum, escute só o que estou falando, nenhum tipo de ajuda da coroa. A coroa, digamos, outorgava esse direito para mim, para você, mas só que se vira nos 30, você vai ter que ter condição para poder arrancar, auferir qualquer lucro. E ainda mais, desse lucro que você vai ter, eu quero uma parte. Não é assim não, tá? Não é 100% do lucro, eu não ajudo você, a coroa dizendo para mim, a coroa dizendo para vocês, tá bom? A coroa fala desse jeito, então era coragem mesmo que a gente tinha que ter para assumir esse compromisso. Vem cá para a tela novamente. Então, nesse primeiro slide, eu já expliquei para vocês algumas passagens importantes que nós estamos nos referindo aqui ao quê? Ao período pré-colonial ainda, aonde nós tínhamos a base econômica o comércio do pau-brasil. Nós tínhamos também, aqui nesse momento, duas definições indígenas, ou seja, dois povos indígenas, que são os Tabajaras e os Caetés, nos quais eles deixaram um legado, ou seja, uma característica sociocultural dessas populações indígenas aqui. Antes de falar, de aprofundar sobre as características socioculturais e o legado desses indígenas, eu quero dizer para você que a figura do comércio do pau-brasil não era dada a qualquer um para comercializar esse pau. Era somente, exclusivamente, aos arrendatários que pudesse ter condição de tocar os riscos do empreendimento. Lembrando que a extração do pau-brasil foi declarado um estanco, passou a ser de uso real, ou seja, um monopólio real. O rei era quem autorizava quem ele quisesse para esse empreendimento. Beleza? Pegou as características do primeiro. Vamos lá, avançando. Atenção, gente. Arrendatário eram os senhores donatários, homens de posse. Gente, apesar que a sua apostila não fale que os arrendatários eram os donatários, mas aqui os donatários, quando chegaram, eles foram as pessoas que arrendaram esses lotes. Então, diga-se de passagem que os donatários, eles também foram arrendatários. Show? Então, o benefício que a coroa obtinha com a concessão da exploração comercial do pau-brasil era uma parcela dos lucros conseguidos pelos arrendatários, que eu acabei de dizer para você no slide anterior. O primeiro negociante, olha só, fixa o nome nesse cara, a receber a autorização régia para explorá-lo, foi Fernando de Noronha em 1502. Esse cara aqui, ele é importante demais, viu? Ó, tem até uma ilha com o nome de Fernando de Noronha aqui em Pernambuco, tá? Então, o primeiro negociante a receber autorização para explorá-lo foi Fernando de Noronha em 1502. Ou seja, 2 aninhos ali após a Esquadra de Cabral. O ciclo de exploração do pau-brasil, gente, ele foi breve. Opa, essa palavra aqui eu mereço destacar. Breve também pode vir com outro nome, efêmero. Efêmero, professor, o que é que significa efêmero? Breve, mesma coisa, foi efêmero, foi breve. Já era que baseado numa extração predatória. Olha aqui, extração predatória do pau-brasil. Isto é, não havia a preocupação de repor as árvores derrubadas por meio de replantio, o que resultou no rápido esgotamento desse tipo de madeira. Então, como não houve uma preocupação em replantar, foi breve, foi rápido, gente. Foi rápido por demais o período da exploração do pau-brasil aqui no nosso território. Show? Beleza. Importante,
tá, gente? Nota aí, ó, o pau-brasil teve impacto praticamente nulo na ocupação do território brasileiro, limitando-se à área costeira. O extrativismo não chegou a gerar núcleos de povoamento. Ó, não, palavra forte, não chegou a gerar núcleo de povoamento permanentes. Além disso, foi a primeira atividade econômica em que os negociantes portugueses empregaram mão de obra indígena no corte e no carregamento da madeira para os navios. Gente, talvez aqui dessa aula de hoje, esse aqui vai ser o principal parágrafo de aprendizado. Importante, não é à toa que eu estou colocando aqui o nome importante. Eu vou fichar o parágrafo aqui, novamente, trazendo os perigos e alertando você a isso. Tudo beleza? Tranquilo? Pois é, breve, ou seja, efêmero, foi o modelo de exploração nosso em relação ao pau-brasil. Considerado de extração predatória, não houve preocupação em reflorestar, tá certo? O mais importante é que o impacto foi praticamente nulo na ocupação do território brasileiro quando nós falamos de pau-brasil. Vou te explicar já já o motivo por quê, tá? Limitando-se à área costeira, olha, estou fichando aqui, viu? Ó, o extrativismo não chegou a gerar núcleo de povoamento permanente. Aqui eu já paro e aqui já dá uma explicação ideal para vocês. Ó. Eu vou colocar as explicações aqui bem aqui embaixo. Ó. Aqui eu vou puxar uma pontinha, ó. Puxei para cá, certo? E aqui vai ficar todas as observações que era para estar ali, mas não tem espaço suficiente no nosso monitor, tá? Vamos lá, gente, ó. Quando eu falo para você que o pau-brasil teve impacto nulo na ocupação do território brasileiro, é que, primeiramente, o pau-brasil, gente, ele não era fixo. Os entrepostos comerciais não eram fixos. As feitorias. Como assim, professor? Fixa aqui o nome dessa palavrazinha, ó. Feitorias. Feitorias. Ou também chamado de entreposto comercial. Eu quero que você note, porque em nenhuma apostila vai estar isso aqui. Nem na minha, nem de ninguém, tá? Eu estou colocando por minha conta, porque isso está externo ao conteúdo. Por isso que eu estou colocando para você, ó, feitorias, entreposto comercial. Professor, feitorias é a mesma coisa do entreposto comercial. Beleza, mas para que serve essa tal de feitoria? Faça de conta que aqui nesse pontinho que eu estou desenhando ficava uma feitoria. Normalmente as feitorias ficavam próximas ao mar. Por quê? Porque as levas de madeira eram trazidas para cá. Ó, cada tora de madeira dessa daqui era trazida para cá, para a feitoria. Tá vendo só? O entreposto comercial aqui, a feitoria, uma espécie de alfândega. Quando não cabia mais armazenar essas toras de madeira de pau-brasil aqui, vinha o navio para levar. Era programado, em tempos via o navio da Europa para levar esse produto para lá, certo? Então, essas feitorias, elas não ficavam fixas aqui nesse local. Por quê? Cara, se lá em cima eu disse para você que era extração predatória, concorda comigo que as feitorias ficavam próximo à floresta, próximo ao mar? Sim. E se aquela floresta de pau-brasil fosse, digamos, usada ao seu limite, predatoriamente? Quando acabasse as árvores aqui nesse espaço, qual era o objetivo de ter uma feitoria ainda próxima a esse local devastado? Não tinha mais razão nenhuma essa feitoria estar por aqui. Então as feitorias também se moviam. As feitorias caíam fora. Então, como as feitorias caíam fora, não tinha possibilidade, gente, não tinha possibilidade de haver em cima do pau-brasil impacto na ocupação do território brasileiro. Se as feitorias não ficavam, não tinha possibilidade nenhuma de quê? Da população aqui que estava em volta, se crescendo, continuar crescendo muito mais. Então, quando a feitoria saía, o entreposto comercial, acabava-se o pequeno núcleozinho, focozinho de povoamento. Por isso que eu disse para vocês que aqui em cima, ó, aqui em cima, quando eu falo, tornou-se praticamente nulo o impacto do pau-brasil quando o assunto é a ocupação do território brasileiro.